Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que a mídia está falando do time do Mengão hoje, depois da vitória, né? Porque antes estavam todos falando mal do time do Flamengo e tudo, e agora é muito bom ver a cara dos caras agora, né? Falando muito bem do Flamengo, dizendo que o Flamengo jogou bem e muito mais. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final, mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Seu Flamengo, mas não vai faltar brasileiro. O 2-0 foi importante porque o Flamengo já chega na última rodada, começa a última rodada em segundo. O Flamengo deve fazer um saldo contra o Táchira, que é muito fraco, né? Já levou 10 gols em 5 jogos, então é difícil a LDU passar o Flamengo ganhando o jogo. O Flamengo vai ser segundo, portanto, se o Central Córdoba pelo menos empatar na altitude de Quito. Não é um resultado impossível. A LDU também não mete medo como metia medo em outros pesadelos que eu costumava ter. Nossa. Essa LDU, acho que hoje não faz cosquinha, então o Flamengo ainda está nessa dependência e passar em segundo é ruim. Joga fora, oitavas final, pode pegar um Palmeiras, pode pegar um River Plate já de cara nas oitavas, mas dos males o menor, para quem fez até a quinta rodada da Libertadores, uma Libertadores muito aquém. E os caras, eu vi alguns invejosos, alguns antes no chat assim, LDU, não enfrentou ninguém. Queridos, é a Libertadores da América, não sei qual o teu time, você tá com inveja do Flamengo, então você é anti-Flamengo, então não sei qual é o seu time. Mas eles perderam pro Central Córdoba em casa, então assim, é meio embaçado o negócio da Libertadores, tá? Se você der mole na Libertadores, você fica de fora ou vai jogar a Sul-Americana logo depois da fase de grupos, não é assim que funciona. Tem que tomar cuidado. É um negócio perigoso, cara. Tem uma final também, o Botafogo na última rodada. Botafogo deu mole também. O jogo, acabamos de mostrar os melhores momentos de Inter e Nacional do Uruguai. O Inter ou o Bahia tá fora. Cara, eu não vi nem os expected goals, eu não consegui achar expected goals do Nacional do Uruguai, mas assim, 2 bolas no travessão. Explodindo no travessão, na bola que era pra bater e entrar. Os caras deram um azar monstro. O futebol é maluco, é difícil. O cara foi jogar no 4-2-4. Se ele tomasse um contra-ataque 1-0, vocês iam estar falando assim, fora Felipe Luiz, burro, nananana. Tem que ter coragem. Se demorasse a fazer o gol, né? Porque o gol sai num escanteio logo no início do jogo. Se demora, fica aquele nervosismo, não tá saindo gol. Exatamente. E me lembrou muito, sabe quem é coragem também, de Fernando Diniz, que vocês também pegam muito no pé, quando ele jogou contra o Olímpia. Você lembra o Fluminense e Olímpia no Maracanã? Quartas de final. Que ele espetou uma linha de 5 atacantes para abrir o Olímpia e conseguir entrar. Ele foi corajoso, coragem para jogar. Tirou o Martinelli e botou o John Kennedy. Então jogaram John Kennedy, Cano, Aras, jogou Keno, todo Ganso. mundo, foi pra cima. Pô, é legal, isso é o futebol, isso tem que valorizar quando o cara tem essa coragem, pô, de buscar o gol, de tentar, e deu certo, dominar o jogo. Foi um jogo muito bonito do Flamengo. O que preocupa só é o Pedro mesmo, né? Eu achava que ele entrou de novo mais ou menos, e o Felipe Luiz foi questionado na coletiva sobre o Pedro, e ele foi muito honesto na resposta. Pessoal, a galera aí falando muito bem do time do Flamengo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também, o Ronaldo Giovanelli, quem diria, né? O Ronaldo Giovanelli aí falando muito bem do time do Flamengo e falando que o Flamengo vai dar trabalho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Ronaldo falou. Mas é uma equipe que, se passar de fase, vai incomodar. Vai incomodar e essa competição, ela diz muito como você vai começando a chegar no final dela. Você vai encorpando. E o Flamengo começou encorpando, começou apanhando, começou com dificuldade, agora está começando a encorpar. O seu próprio treinador, nós temos que ressaltar aqui que é a primeira vez que ele encara uma competição como essa. Mas já está encarando com dificuldades e dando a volta por cima com jogadores que estão querendo. Então o Flamengo começou a querer essa competição. E agora, para segurar o Mengão, vai ser difícil, hein? Acho que agora ninguém segura. Ninguém segura o Mengão, não. Até uma grande surpresa, né? O Central Córdoba, né? Todos nós, no início da competição, dávamos LDU e Flamengo, e o Flamengo se classificando tranquilamente. O Flamengo ontem fez por merecer, né? Sabia que precisava de gols para passar o adversário nessa questão dos gols, e contra o Deportivo Táchira não acredito que vai enfrentar dificuldade, vai vencer, e vai vencer muito bem para se classificar. Vale ressaltar aí a personalidade do Felipe Luiz em deixar o Pedro de fora por questões físicas, até porque ontem era um jogo que exigia muita velocidade.
E como o Pedro não está no mesmo ritmo dos outros jogadores, o Flamengo ganhou, né, pelo plantel que tem, jogadores fazendo a diferença e o treinador conhecedor da sua equipe. Isso é muito importante para o Flamengo e fica aquilo que eu falei no início, né? Se o Flamengo tivesse entrado com esse espírito desde o começo da competição, talvez estaria brigando com o Palmeiras para a questão da liderança geral, porque que é um dos melhores times da Libertadores, sem sombra de dúvida, é o Flamengo. Então, a diferença é que o Flamengo jogou na quinta e o Botafogo na quarta, né? Então, é um dia a menos. O forçar significa arriscar contusão, e o Flamengo já teve suficientes, né, contusões nessa temporada. Então, não é tão simples assim. Eu acho que o Mauro tocou num ponto bem interessante e que parecia um tabu, e eu acho ótimo isso. O Palmeiras já está nessa há algum tempo, de não ter um time titular, né? Porque essa temporada não é de time titular, é de revezamento. E esse revezamento ousado aí, Arrascaeta e Pedro, que é ousado porque para a torcida do Flamengo é quase sempre vital ter um time titular e ter o time das estrelas. Olha, ontem eu achei que ele bancou uma aposta com o Maracanã cheio. O Felipe Luiz, ele foi muito bem nisso. E acho que ele tem que continuar revezando. Senão ele vai estourar o time. E, pelo jeito que ele gosta de jogar, de fato, muitas vezes contra times mais fortes, não é o caso contra o Tátira, não, mas, por exemplo, contra o Botafogo. É Pedro ou Arrascaeta para começar, né? E isso não é simples. Seria difícil até para o Jorge Jesus definir esse revezamento, né, entre Pedro e Arrascaeta. E o Felipe Luiz bancou. De La Cruz e Gerson como volante, só convencendo eles a correr para trás. E ontem eles correram para trás, né? Então, eu acho que foi uma noite muito importante do Felipe Luiz. O time jogou bem, com decisões ousadas. Pessoal, e aí, vocês concordam também, né? Com tudo que foi falado aí, o Ronaldo Giovanelli, o Cicinho, né, o pessoal do UOL. Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o João Guilherme falou a respeito dessa partida, tá? Em específico, esse jogo aí de ontem, né? Vamos ver aqui. Importância tática muito grande e ele fez uma grande partida, uma das melhores partidas dele pelo Flamengo. Ele decidiu o jogo, né? Porque ele deu a assistência para o gol do Léo Ortiz de cabeça e ele fez o segundo gol. Realmente jogou demais o LA da nação, o Luiz Araújo, né? Um jogador realmente muito útil taticamente. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Eduardo Teodoro, bom dia, JG. Muito feliz com a vitória de ontem. O Gerson jogou muito, realmente. Jogou muito o Gerson. Você vê como é que é o elenco do Flamengo, né? Ó, Rossi não teve muito trabalho. O Wesley jogou, né, bem como vem jogando nos últimos tempos, bom nível de atuação. Léo Ortiz, o Léo Ortiz é uma patifaria o que joga esse cara. Ele é um camisa 10 da zaga. Como jogou ontem o Léo Ortiz, cara? Aliás, como joga o Léo Ortiz? Que partida extraordinária. O Léo Pereira voltou à sua média de atuação, porque o Léo Pereira ele vive uma ótima fase, compõe uma dupla muito boa com o Léo Ortiz. Andou bobeando em alguns jogos e tal, a galera pegou no pé, mas o Léo Pereira é um grande zagueiro, voltou a jogar bem. O Alexandre, o que o Alexandre jogou, misericórdia. Inclusive a jogada do segundo gol, né? Patifaria total, para tudo. Que jogada, cara. Que jogada do Alexandre. Jogou demais o Alexandre. Aí no meio-campo, Gerson, como citado, muito bem. O De La Cruz, eu fico assustado com o Nico De La Cruz. Porque é o seguinte, cara, ele é pequenininho, eu chamo ele de formiga atômica. Quem é mais antigo vai lembrar do personagem. O Nico De La Cruz, ele é a formiga atômica. Ele é pequenininho, ele é um mini craque, mas ele é forte pra caramba e ele tem uma mobilidade, cara. Ele tá em todas as partes do campo e ele joga pra cacete. Ele é um baita jogador, ele não é rapaz. Ele é muito bom jogador, o De La Cruz, cara. Que jogador extraordinário. Jogou muito ontem também o De La Cruz. O Arrasca esteve abaixo da temporada que ele está fazendo. O Arrasca não jogou ontem
a bola que ele pode. Mas aí a vantagem de ter o elenco, né? Quando um não está bem, o outro vai e supre. Luiz Araújo arrebentou. O Léo Ortiz foi escolhido melhor em campo merecidamente, mas poderia ter sido o Luiz Araújo, sem dúvida. Partida espetacular do Luiz Araújo, tanto na parte tática, né, quanto na parte técnica. Grande partida do Luiz Araújo. O Michael, a galera pegou no pé do Michael. Mas eu vou te falar um negócio. O Michael, ele foi de uma dedicação impressionante e o jogo passou por ele o tempo todo. Ele andou falhando ali em algumas finalizações, sim, mas a entrega do Michael, a parte tática do Michael, foi algo que chamou a atenção, né? Muito grande. E o Bruno Henrique, cada vez mais vai se adaptando ali como um centroavante e incomodando as defesas adversárias, está virando um homem de área, realmente, o Bruno Henrique. O Pedro e o Cebolinha entraram, mas ainda não estão naquele ritmo, né, que eles podem estar, né, mas entraram e mostraram aí a força do elenco do Flamengo, né? Quem mais que entrou? Matheus Gonçalves e o Alacian entraram no finalzinho, garotada boa de bola, hein? Garotada abusada. Matheus Gonçalves, o Alacian. Muito bom. O Flamengo fez uma grande atuação, o Felipe Luiz foi muito bem, né? Taticamente, muito bem o Felipe, preparou a equipe. Né? A galera pega no pé do Felipe Luiz. Gente, Felipe Luiz é um técnico que está começando a carreira e ele é muito talentoso, ele é muito promissor e ele tem muita personalidade. Ele tem muita personalidade. E isso não pode se falar do Felipe Luiz, porque deixar um jogador como o Pedro no banco é comprar uma briga com a nação. Mas, na prática, no campo, a gente está entendendo o que quer o Felipe Luiz. Ele quer essa pressão forte na saída de bola. E, neste momento, quem faz bem isso é Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo. Pois é, pessoal. E aí, o que é que vocês acharam aí de tudo que foi falado, do que o João Guilherme falou, né, a respeito aí do Pedro, do Felipe Luiz, né, do Luiz Araújo, que para mim jogou também muito bom, né, o cruzamento dele pro golaço do Léo Ortiz de cabeça. Na minha opinião, foi um baita gol também do Léo Ortiz ali de cabeça, né? Tava merecendo já mais um gol para a nação, né? Após a jogada também do Alexandro. Que jogada do Alexandro, que jogadaça. Esses caras que vêm da Europa, meu amigo, demora um pouco para pegar porque é outro nível, né? Um nível possa ser um pouco mais lento, um pouco, né, menor, assim, futebolisticamente falando, do que lá na Europa, mas assim, querendo ou não, os caras ainda vêm com um ritmo diferente, né? Às vezes o cara toca e passa e não recebe, aí fica naquela. E ele se adaptou, né? Pode perceber que ele já deu uma adaptação, já teve adaptação ali no futebol sul-americano. E, pô, que jogadaça aquela de ontem, que jogadaça. Ele já vinha jogando bem, mas ele tá melhorando e ele vai render mais. O Danilo, ele vai render mais, tá? Ele vai render mais ali. O Alexandro, na verdade, desculpa, o Alexandro, ele vai render mais ali no time do Flamengo, né? Na minha opinião, que jogadorzaço. Ele, você não vê ele tá jogando para trás. Raramente você vai ver o Alexandre chutando bola para trás ali pro Rossi. O negócio dele é frente, é para frente, é jogar para frente, indo para frente mesmo. Raramente você vai ver ele recuando pro Rossi ou recuando para o Léo Ortiz. O negócio dele é visando jogo de frente, né? Já vem com aquela adaptação europeia que ajuda muito também o time do Flamengo, né? Os caras estão nessa pegada, nessa vibe, né? E o que o Ronaldo falou aí, né? Vai dar trabalho. Esse time do Flamengo, ele já era para estar dando trabalho na Libertadores, tá? Esse time do Flamengo, ele tem tudo para dar trabalho na Libertadores. Ele tem tudo para jogar uma Libertadores, para atuar bem na Libertadores, ser campeão da Libertadores. Por quê? Você vê como é que o time do Flamengo jogou ontem. Totalmente diferente do jogo passado no Maracanã, né? Pela Libertadores também, que agora me fugiu a memória, contra o Central Córdoba, se não me engano. Um jogo totalmente diferente, né? Parece que os caras têm que ter a motivação de precisar, né? Precisar de um resultado para poder jogar um futebol, né? Para poder jogar bem. É esse Flamengo que a gente quer ver jogando no Maracanã. É esse Flamengo com raça, com determinação, indo para cima, por mais que erre gols, por mais que perca chances, mas sempre sufocando o adversário,
né? Na minha opinião, eu acho que o Pedro ainda não está 100% pronto para voltar ali, né? Num jogo pegado como esse, tá? No Campeonato Brasileiro, dependendo do resultado, dependendo de como esteja o jogo, o Pedro pode entrar. Mas no jogo, que nem estava o de ontem, pegado ali, né? O Flamengo sempre em cima. É tanto que o Flamengo, quando entrou o Pedro e o Cebolinha, o Flamengo ele deu uma quebrada ali. Deu uma quebrada no ritmo, né? Os caras também não estão naquele ritmo todo, né? Por mais que o Michel não tivesse muito bem, não tivesse perdido muitos gols, não tivesse muito bem, mas também estava segurando o ritmo ali que estava o jogo, né? E falta um pouco desse feeling, né, do treinador. Que, pô, o cara tá começando agora e mesmo assim o cara é muito vitorioso já, tem uma baita visão e tem tudo para crescer. Na minha opinião, eu não mexeria com o Felipe Luiz, tá? Os caras querem mexer aí, né? Solta esses burburinhos aí porque o JJ tá desempregado, por isso que solta essas coisas aí. Se o JJ não tivesse desempregado, ninguém falaria em tirar o Felipe Luiz. Estavam passando pano, dizendo, não, isso aí é porque tá no início, tal, vamos dar tempo ao tempo. Mas agora que o JJ tá de férias, né? Os caras querem a qualquer custo tirar o Felipe Luiz. Eu não mexeria, não tiraria o Felipe Luiz, daria oportunidade. Se ele cair também na Libertadores, não tiro, né? Não tiraria, deixaria ele no Flamengo, deixaria ele terminar o ano para ver como é que, se ganhasse alguma coisa, se tivesse disputando alguma coisa, continuaria com ele. Dá continuidade, dá espaço para a janela dele também. Na janela traz bons jogadores, porque ele tem uma tática, ele tem uma visão de jogo. Então, dá calma. Na minha opinião, eu não mandaria o Felipe Luiz embora em hipótese alguma nessa temporada, tá? E vocês, o que é que vocês acham? E também comenta aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para o jogo de domingo contra o time do Botafogo. Eu acredito que o Flamengo vai amassar o time do Botafogo dentro do Maracanã. E vocês, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado de tudo que tem assistido aqui no nosso canal. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!